Avante, meus queridos alunos, estimadas alunas, avante com o nosso direito penal, parte geral. Tema da aula de hoje, vamos iniciar pelo tema crime impossível. Exame do conteúdo previsto no artigo 17 do Código Penal, denominado pelo legislador de crime impossível. Crime impossível. Ok. Queridos, para esse conteúdo, a doutrina estabelece sinônimos, ok? Quais são os sinônimos mais comuns para crime impossível? Como que essa matéria pode aparecer? Ela pode aparecer como tentativa inadequada. Aconteceu uma tentativa inadequada. Então a banca está falando de crime impossível. No gabarito estava escrito assim, tentativa inadequada. Então ele estava falando de crime impossível. Ainda poderá aparecer como tentativa inidônea. Tentativa inidônea. Sim, tentativa inidônea, mesma coisa. Há uma expressão que é campeã de concurso público, que é aconteceu um quase crime. Aconteceu um quase crime. Então não foi um crime, foi um quase crime. Muito bem, quase crime. E modernamente aparece, ou seja, nas provas mais atuais, nós já vimos, então modernamente nós já vimos a expressão aconteceu um delito de ensaio. Aconteceu um delito de ensaio, quer dizer que aconteceu um crime impossível. Mas a expressão utilizada pelo legislador é a primeira, crime impossível. Bom, quando abrimos o Código Penal, nós encontramos assim, não se pune a tentativa. Não se pune a tentativa. Ora, aquele que está começando a caminhada, quando faz a leitura dessa introdução do artigo 17, fica com a ideia errada da matéria. Fica parecendo que existiu uma tentativa de crime que não será punida. Bom, não é bem isto não. Na verdade, essa foi a melhor redação que o legislador pensou. Mas nós não temos um delito. O que aconteceu foi uma peça teatral, foi um delito de ensaio, que pode ser chamado de tentativa inadequada ou inidônea. Pois bem. Para resolvermos isso, nós temos que enfrentar esse artigo 17 do Código Penal, que é muito importante. Vamos começar assim. Existe um princípio que justifica esse artigo 17 do Código Penal. Um princípio. Verifique que o autor do fato, o sujeito ativo, ele atua com dolo. Ele quer praticar o crime. Ele atua com dolo. Mas o que ele vai tentar fazer jamais vai configurar um crime, sequer na sua forma tentada. Porque o bem jurídico penalmente protegido pela norma, não sofrerá sequer perigo de dano. Então, apesar dele tentar fazer alguma coisa, querendo realizar um delito que está previsto na lei, o bem jurídico que aquele tipo penal está protegendo não vai ser atingido e sequer vai correr perigo. Então, o princípio que justifica a não punição numa hipótese de crime impossível é o princípio da lesividade. Então, se a banca perguntar assim, qual o princípio que justifica o disposto no artigo 17 do Código Penal? Resposta, princípio da lesividade. Por quê? Porque nós estudamos, a lesividade ensina que o direito penal para atuar, ele exige que o bem jurídico sofra lesão ou perigo de lesão. Ora, se no crime impossível o bem jurídico não vai sofrer lesão nem perigo de lesão, então nós não temos o próprio crime, não há tipicidade. Ok? Concurso público, prova de defensoria pública. Apareceu uma resposta à acusação para fazer. Que beleza, já pensou? Na segunda etapa da defensoria pública aparecer resposta à acusação para fazer? Então você vai estar trabalhando com o artigo 396 e artigo 396A do CPP, não é isso? Do CPP. E vai pedir absolvição sumária. Então você vai pedir a absolvição
sumária, artigo 397 do CPP, porque a questão versa sobre o crime impossível. Então você vai sustentar o que vai aprender agora, de direito penal, com fundamento no artigo 17, e em resposta à acusação vai pedir absolvição sumária. A absolvição sumária com qual fundamento? Inciso 3º do CPP, lá do artigo 397, que diz: o fato narrado na denúncia não constitui crime, porque nós não temos fato típico. Nós não temos fato típico. Por que nós não temos fato típico? Não há tipicidade. Aquela conduta, ela jamais vai atingir o bem jurídico ou sequer causar perigo de lesão. Ah, professor, eu estou agora com o curso de Defensoria Pública, fazendo alegações sinais, no rito comum, ok? Rito comum sumário e ordinário. Eu não quero o rito do júri aqui. Então, Franklin, eu vou estar trabalhando com o artigo 403, parágrafo 3º. 403, parágrafo 3º do CPP, ou então, o caso de alegações sinais vai ser artigo 404, parágrafo único. 404, parágrafo único do CPP. Vou estar fazendo alegações sinais sobre a forma de memorial, não é isso? E vou pedir absolvição no rito comum sumário ordinário. Então, vou trabalhar com o artigo 386. Para pedir absolvição em alegações sinais, nós usamos o artigo 386. Qual inciso, Franklin? Qual inciso? Inciso 3º. Inciso 3º, onde está escrito que o fato não constitui crime, então aqui será o inciso 3º. Curiosamente, o mesmo inciso 3º, ok? É apenas uma curiosidade, inciso 3º. Então eu vou estar sustentando de direito penal o crime impossível, mas agora em sede de alegações finais. E o fundamento do meu pleito absolutório, 386. Okay? Com isso eu quero mostrar que o ingrediente que nós estamos começando agora a chamar de crime impossível, como que eu vou usar esse direito penal lá no processo penal? Como que esse ingrediente de direito penal chamado de crime impossível poderá surgir no processo penal? Ou por meio de resposta à acusação, ou então por meio de alegações finais. É claro que pode aparecer também em sede de apelação, por óbvio. Okay? Tranquilo? Dito isto, voltando para direito penal, crime impossível tem duas espécies. Crime impossível tem duas espécies. Primeira espécie de crime impossível. Crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Então, absoluta impropriedade do objeto. Queridos, uma parcela considerável, especialmente na primeira etapa, morre nesse ponto da matéria. Por quê? Entendeu tudo que eu falei até agora, mas quando chega na separação, nas duas espécies de crime impossível, o colega vacila e acaba errando aqui, Então, por favor, se você chegou até aqui, vem essa parte mais fácil. Objeto que nós escrevemos aqui, objeto, vou passar para cá, hein? Passando para cá. Objeto que apareceu ali, na absoluta impropriedade do objeto, significa o objeto material do crime. Entendi tudo, viu, Fran? O colega não sabe o que é objeto material, não é isso? Então eu vou ajudar. Objeto material significa a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a ação do agente. Objeto significa o objeto material do crime, ou seja, a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a ação do agente. O objeto tem que ser absolutamente impróprio. O objeto tem que ser absolutamente impróprio. A pessoa ou a coisa sobre a qual o agente atuou jamais poderia configurar aquele delito. Então falamos, crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Franklin, muito simples isso, professor. Muito simples. Por que o meu colega concurseiro erra? Querido, ele confunde objeto com o instrumento que o sujeito ativo vai empregar. Nada a ver. Objeto ali não é o instrumento que ele vai usar, não é o meio que ele vai usar para praticar o crime. Objeto significa objeto material. A pessoa ou a coisa sobre a qual recai a ação do agente. Veja que a lei exigiu absoluta impropriedade. Absoluta. Não pode ser relativa impropriedade. Tem que ser o quê? Absoluta impropriedade. Okay? Então, nós precisamos, após a realização do fato, precisamos examinar. Realmente o objeto era absolutamente impróprio ou ele era relativamente impróprio? Temos que examinar isso depois que o agente realizou o fato. Somente na hipótese
em que presente a absoluta impropriedade do objeto, é que falaremos que existiu crime possível nessa primeira espécie. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Franklin, me ajude com alguns exemplos de provas. Ok, as provas falam assim, por exemplo, a namorada procura o amado e fala assim, benzinho, eu tenho uma novidade para você, está no meu corpo. Aí ele olha e vê uma barriga mais saliente, ele acha que é gravidez. E fala com ela, ai meu Deus, não conta agora não, benzinho, não conta não. Ele prepara um suco para ela de laranja, colocando substância que causa aborto. A substância que causa aborto. O meio realmente causa aborto. Substância que causa aborto. Oferece para ela. Ela, sem saber da intenção dele, do dolo dele de causar aborto, ingere a substância. No dia seguinte ele pergunta para ela, já sei a novidade. Qual, meu benzinho? Você abortou, não é isso, essa madrugada? Abortei? Não, eu nunca estive grávida. Mas, minha querida, e a novidade? E essa protusão abdominal? Ela falou assim, é mero descuido alimentar. Eu nunca estive grávida. Então, veja, aquele corpo se encontrava num estado gravídico. Portanto, nós temos um objeto material que é absolutamente impróprio para a configuração do crime de aborto. O que nós temos aí? Crime impossível, temos uma tentativa inidônea, uma tentativa inadequada, ou como a doutrina, aliás, a banca fala na pegadinha, fala o quê? Temos um quase crime. Essa intenção dele, essa vontade dele de praticar o crime será punida? Não, não se pune essa intenção dele. Então não basta o dolo, não basta o dolo, não basta esse aspecto subjetivo. Nós não seguimos então a teoria subjetiva. Nós não seguimos a teoria subjetiva. Nós não seguimos a teoria subjetiva. Por quê? Nós não punimos a intenção dele. Porque objetivamente, presente se encontrava absoluta impropriedade no objeto. Tranquilo? Segundo exemplo, agora é da prática de homicídio. O sujeito quer praticar homicídio contra a sogra, ele quer matar a sogra, aquela conduta que o genro já pensou pelo menos 1000 vezes, não é isso? Então ele pensa em matar a sogra, aproveita que a sogra está dormindo, e saca do revólver calibre 38, aproxima da cabeça e faz vários disparos contra a sogra, atingindo a cabeça, a arma dispara. Então o meio era um meio capaz de causar homicídio. Acertou a cabeça da sogra. Porém, levado o corpo para o IML, feito o exame cadavérico, restou constatado que, quando dos disparos, ela já estava morta, já era cadáver. Por quê, professor? Não importa por quê, velho, mas eu explico. Porque ela estava infeliz com a própria vida, querendo se matar, ingeriu veneno, mordeu a língua com muita força e ingeriu o próprio veneno. Então o laudo disse que, quando o disparo já estava morta. Okay? Em razão da ingestão de veneno. Ora, o cadáver é um objeto material próprio para a realização do crime de homicídio? Sim ou não? Não, é absolutamente impróprio. Então nós temos crime impossível de homicídio. Professor, e o vilipêndio a cadáver? Alguém poderia me perguntar? E o crime de vilipêndio a cadáver? Eu diria assim, a questão não perguntou vilipêndio a cadáver. Mas se me perguntar, professor, você vai pensar assim, qual que era o dolo dele? O dolo dele era de vilipêndio a cadáver? Não, né? Não era de vilipêndio a cadáver. Então, numa matéria que está para frente, erro em direito penal, vamos resolver essa historinha do vilipêndio a cadáver. Porque o dolo dele era de homicídio. Não teve dolo de vilipêndio a cadáver. Ok? Tranquilo? Sim ou não? Sim? Ok? Franklin, um terceiro exemplo. Ok, estou aqui lecionando e tenho a mania de colocar o meu aparelho aqui. A mania, durante a aula eu coloco o aparelho aqui, não é isso? Lá pelas tantas, eu encosto a mão no bolso e sinto a minha carteira. E penso assim, na verdade é o meu celular. Então eu encostei na carteira, mas pensei, eu guardei já o meu celular, ok? Então eu estou em erro, na minha mente, eu guardei o meu celular. Quando eu olho para o quadro, venha comigo, quando eu olho para o quadro, eu vejo aqui que na minha cabeça é um outro aparelho. Na verdade é o meu, concordam comigo? É o meu que está aqui, não é isso? Mas eu acho que é o do professor que lecionou à noite nessa sala, o professor Barney, por exemplo, lecionou, esqueceu o aparelho dele aqui. O que eu falo, hein? Eu vou aproveitar e vou subtrair esse aparelho aqui do professor Barney, atuando, portanto, com ânimos furandi, querendo subtrair coisa ali móvel, eu pego esse aparelho e coloco no bolso para vender mais tarde, numa praça aqui em Belo Horizonte, Praça 7, onde as pessoas vendem e compram tudo que é produto de crime. Queridos, eu circulo muito por essa praça, ainda é verdade, ok? E nunca vi isso acontecer, mas
Tudo acontece lá. Quando eu estou nas audiências, na custódia, por exemplo, ou na instrução criminal, de furto, de roubo, o sujeito fala assim, não, foi lá na Praça 7, ou de tráfico de droga, lá na Praça 7 que eu comprei a droga. Eu disse, mas peraí, foram 220 quilos de maconha. Nossa, na Praça 7? Não sei quantos tabletes, ok? Essa Praça 7 é fantástica, mas eu passo e não encontro isso acontecendo na Praça 7, ok? Mas enfim, é a vida, né? É a vida. Enfim, voltei para o meu exemplo. Quando eu deixo a sala de aula, quantos aparelhos eu tenho nos bolsos? Um aparelho, não é isso? Que é o meu. Eu agi com dolo de furto? Sim, sim. Bom, mas o instrumento sobre o qual recaiu a minha ação, ele era próprio ou absolutamente impróprio para a caracterização ocorrente de crime de furto? Absolutamente impróprio, porque a coisa tem que ser alheia. O que eu tive nesse caso? Crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Eu tive um quase crime. A minha intenção de praticar o crime vai ser punida? Não, nós não seguimos a teoria subjetiva. Não seguimos. Tranquilo até aqui? Ô Franklin, você disse que tem que ser absolutamente impróprio. Dê um exemplo de relativamente impróprio, ok? Vamos pensar. Eu estou lá no coletivo e esqueci o meu telefone em casa e a carteira também. Combinado? Deixei em casa. Ok. Estou lá, peguei o coletivo, transporte, estou lá, segurando lá em cima, né? Aí um sujeito, mão leve, batedor de carteira, ele enfia a mão no bolso. Atenção, hein? Atenção no exemplo. Ele enfia a mão no bolso para pegar a minha carteira. Só que os bolsos estão o quê? Vazios, eu não tenho nada. Eu tenho patrimônio nos bolsos? Não. Então seria crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Não tem nada nos bolsos, ok? Agora, imagina o seguinte. Eu estou com a carteira no bolso direito, ok? Bolso direito, combinado? Bolso direito. Ele enfia a mão no bolso esquerdo, está vazio o bolso esquerdo. E aí eu percebo e vou para o lado, ok? Bom, havia patrimônio nos bolsos? Ele só errou o bolso, não é isso? Havia patrimônio. Então o objeto agora não é absolutamente impróprio, ele é relativamente impróprio, porque havia objeto material, havia dinheiro, havia carteira, ele só errou o bolso. Então, nesse segundo caso, vai ser o quê? Tentativa de furto. Tentativa de furto. Sim ou não? Sim para todos? Bolsos vazios completamente, crime possível. Errou o bolso, tentativa de furto. Ok? Então guarde que nós não seguimos a teoria subjetiva, nós seguimos a teoria objetiva no crime impossível, objetiva. Mas objetiva o quê? Objetiva temperada ou mitigada. Objetiva temperada ou mitigada. Por quê? Porque o crime impossível só restará configurado se o objeto for absolutamente impróprio. Tem que ser absolutamente impróprio. Combinado? Então, qual teoria que nós seguimos para justificar o crime impossível? Teoria objetiva absoluta ou relativa? Relativa, não é isso? Porque ela tem que ser temperada, ela tem que ser o quê? Mitigada. Por que isso, Franklin? Porque o crime impossível só estará caracterizado se o objeto for absolutamente impróprio. Sendo relativamente impróprio, responde pelo crime na forma tentada. Sim ou não? Sim ou não? Teoria objetiva relativa, ela não é absoluta, ela é relativa. Okay? Porque se ela fosse teoria objetiva absoluta, mesmo nesse caso em que o objeto fosse relativamente impróprio, nós teríamos a figura. E nós não temos. Só quando for absolutamente impróprio. Ok? Aqui embaixo, então, lembra que eu disse que são duas espécies? E a segunda espécie? O crime impossível por absoluta o que agora? Absoluta ineficácia do meio. Absoluta ineficácia do meio. Queridos, o meio, aquilo que ele vai usar agora para praticar o crime, tem que ser um meio absolutamente ineficaz, que jamais poderia atingir o bem jurídico ou sequer expor o bem jurídico a perigo. O meio, agora sim o instrumento. Combinado? Agora sim o instrumento. O objeto é lá em cima. Objeto material. Aqui é o instrumento, o meio que ele vai usar. Tem que ser absolutamente ineficaz. Ok, vamos ajudar então? Vamos lá? Então eu vou apagar aqui para não confundir. Agora sim é o meio. Meio absolutamente ineficaz. Primeira hipótese. A amada, a namorada está grávida. E o sujeito ativo querendo causar aborto, dolo de aborto,
ele oferece para a namorada um copo de água. Água. E ela ingere água. Pergunto a vocês, água, esse copo de água causa aborto? Sim ou não? Não. Então nós temos um meio que é absolutamente o quê? Ineficaz. Certa feita, um aluno falou comigo assim na sala de aula, professor, e se for muita água? Aquelas perguntas, o professor fica arrepiado, né? E se for muita água? Eu perguntei, quantos copos? Não, ele afogou a namorada na piscina. Ah, se afogar a namorada na piscina, o meio não mais vai ser o quê? Absolutamente ineficaz. Por isso nós temos que examinar depois que o fato é praticado. Porque como o aluno perguntou, e se for muita água? Se for muita água, então afogou a namorada, seria um meio eficaz para causar o quê? Aborto. Tranquilo? O meio tem que ser absolutamente ineficaz. Segundo caso, pretende matar a vítima acreditando que a arma está municiada, agora é com o disparo de arma de fogo que ele pretende matar a vítima, a arma está municiada, a vítima está de costas, ele saca aquela arma que ele acredita estar municiada e aciona várias vezes a tecla do gatilho. Pergunto a vocês, arma sem munição consegue propelir o chumbo? Efetuar disparo? Não. Não faça isso em casa, ok? Perigoso, ok? Mas arma sem munição não efetua disparos. Nós temos o que então? Crime impossível por absoluta ineficácia do meio. O objeto era um objeto próprio, vida humana. Havia vida humana. O objeto era um objeto capaz de gerar homicídio, era vida humana. Mas o meio que ele utilizou para atingir esse objeto era absolutamente ineficaz. Tranquilo? Sim ou não? Sim. Grande questão de prova, se a banca falar que a arma estava com munição, a arma estava municiada, e ele acionou várias vezes, mas não aconteceu a detonação. A arma estava com munição, ele acionou várias vezes, mas não aconteceu a detonação. Se a questão parar aqui, nesse ponto, é uma questão sem resposta. Não tem jeito de responder, porque a questão tem que evoluir. Como que ela tem que evoluir? De duas formas. Nos dois casos, a arma foi apreendida juntamente com a munição. Aquela arma foi apreendida com a munição. Levada à perícia, primeira solução. Levada à perícia, no local apropriado, os peritos acionaram várias vezes a arma. E não aconteceu a detonação. Veja, então, que os peritos examinaram a arma, examinaram a munição, retornaram aquela munição para a arma e efetuaram consecutivos acionamentos e a arma não disparou. Então nós temos crime impossível por absoluta ineficácia do meio. Segunda possibilidade, a arma foi apreendida, os peritos examinaram a arma, examinaram a munição, voltaram a munição para a arma e efetuaram vários acionamentos. Eis que de repente aconteceu a detonação. Num dos acionamentos a arma detonou. Então o meio era absolutamente ineficaz? Era não, né? Era o quê? Relativamente ineficaz. Resposta para esse segundo caso. Tentativa branca, não é isso? Tentativa branca ou incruenta. Responderá por tentativa de homicídio. Homicídio na forma tentada, pois o bem jurídico correu perigo. Foi atingido? Não, mas correu perigo. Sim ou não? Se correr perigo, é tentativa. No primeiro caso, que eu narrei, em que a munição não foi capaz de detonar, apesar da insistência dos peritos. O bem jurídico correu perigo? Vida? Não. Não correu perigo. Okay? Tranquilo? Aí o colega doidão na prova, mas por que não disparou? Será que tinha espoleta? A banca não entrou nesse assunto, se aquele cartucho tinha espoleta ou não. Não entrou, velho. Okay? Pólvora estava vencida, sei lá, não sei por quê, não disparou. Ok? Ok então para todos? As duas figuras? Perguntas sobre esse tema. Primeira pegadinha. A banca diz o seguinte, há uma questão que todos os dias aparece aí no STJ, e eu faço parte, já contei para vocês, da escala de plantão da custódia, curto muito a audiência de custódia, tem gente que condena, critica, eu acho que funciona bem, e é um passo que foi dado, que é sem volta, e que provavelmente, com a reforma do Código de Processo Penal, se passar esse projeto que está andando aí, com a reforma, e eu acho que passa, esse ano ainda, nós teremos a modificação do CPP com a adoção do acordo de não persecução penal. Ou seja, Ministério Público, para determinados crimes, vamos ver a pena vai ser até quanto, vai ser a pena mínima menor do que 4 anos, vamos ver como que ele vai passar, o projeto, não é isso? Eu não discuto ainda o projeto, mas só uma ideia para vocês, acordo de não persecução penal. Ministério Público, então, na ação penal pública, nesse primeiro contato com o autor do fato, pode estabelecer um acordo, e, por exemplo, quem sabe crime de furto, que é 2 a 8 anos, em vez de dar prosseguimento àquela investigação, de oferecer denúncia no futuro, já faz um acordo ali com o autor do fato, estabelecendo medidas.
medidas. Ah, professor, transação penal? Não, transação é juizado especial criminal para as infrações de menor potencial ofensivo. Aqui é acordo de não persecução penal. Muito interessante isso. Vocês terão a oportunidade de viver isso no mundo real. Vão ter oportunidade de experimentar isso no exercício da advocacia, na carreira pública. É um avanço para o sistema, ok? Isso vai passar, é um caminho sem volta. Então, na audiência de custódia, quantas vezes ali na audiência de custódia eu não percebi ali que o autor do fato realmente praticou o fato e queria aceitar já uma medida. Já houve casos em que ele falou assim, ô doutor, me vê logo minha pena. E doutor, eu vou confessar isso aí. Não, aqui você não pode confessar nada, aqui é só saber se sua prisão foi regular ou não, que é o que vale hoje. Não, doutor, fiz isso mesmo. Não, você não pode falar. Doutor, mas eu fiz mesmo. Resolva a minha vida logo, além de me conceder a liberdade, me deixa começar a cumprir a pena para ficar livre disso. Eu quero ficar em dia com o direito penal. Aqui, muitos casos. Muitos casos. Por exemplo, condução de veículo automotor estando o condutor embriagado. Embriagado foi pilhado. Ele quer resolver a vida dele já ali. No entanto, vai ter que ter denúncia, ação penal. Depois pode ter uma suspensão com condição do processo. Ele não quer nada disso. Ele quer matar o negócio logo. Então eu poderia oferecer para ele assim, ok, 1 ano de limitação de final de semana. Olha que legal esse acordo de não persecução penal. 1 ano de limitação do fim de semana. Durante 1 ano, todo sábado e domingo, vai ser recolhido em casa do albergado ou em local adequado. Por exemplo, essa sala de aula, por 5 horas, vai vir aqui ao curso, ficar recolhido aqui, participando de palestras sobre os efeitos danosos do álcool, sobre a direção alcoolizada. E aí nós podemos chamar aqui para participar os colegas do serviço social, da psicologia, médicos que vão falar dos traumas causados em caso de colisão, estando o motorista alcoolizado. Olha que legal. Esse é o direito penal que eu acredito. E não o direito penal da demanda, do processo, da ação penal. Não, esse eu não acredito. Okay? Faço, mas não acredito. Okay? Avante então? Voltei? Ok, voltei para o ponto da matéria. Então, onde eu queria chegar? O que acontece todos os dias e eu enfrento na audiência de custódia. O sujeito vai no supermercado ou numa farmácia, tem uma rede de Belo Horizonte que sofre muito, ele vai no supermercado e pega uma garrafinha de uísque, ok? Coloca debaixo do braço, na bolsa, esconde. Vai com o carrinho de compras, efetua até no carrinho, coloca algumas coisas, quem sabe uma barrinha de chocolate e vai para o operador de caixa. Aquela garrafinha está escondida. E ele paga somente o chocolatezinho, a barrinha. E não paga a garrafinha de uísque. O que ele está fazendo na garrafinha de uísque? Furto, não é isso? Aqui, acontece muito em supermercado com carne. Subtração de carne em supermercado. Hein? Interessante, hein? Até hoje eu não vi um único flagrante de subtração de carne de segunda. Chã de fora eu nunca vi. O que eu encontro sempre? Picanha. E o mais curioso, nas datas importantes, não é isso? Feriado prolongado, aí que acontece mesmo. Natal tinha que ser peru, não é isso? Não, é picanha. Semana Santa, ele subtrai picanha. Você não pode, você não pode carne, você pode picanha, ok? Mas enfim, não efetuou o pagamento da garrafinha de uísque. E aí aconteceu o seguinte, quando ele pegou a garrafinha e escondeu debaixo do braço, aquela imagem foi capturada pela parafernália eletrônica, pelo CFTV. E por onde ele andou no supermercado com o carrinho, ele estava sendo monitorado. Então foi um furto com monitoração eletrônica. Ora monitorado pela parafernália eletrônica, ora por segurança. Por onde ele andava, combinado? Quando ele passou pelo operador e não efetuou o pagamento, os seguranças já estavam avisados e fizeram a prisão dele ali ainda, no interior do estabelecimento. Ok? Bom, aí a banca pergunta assim, nesse caso, letra A, responderá por crime de roubo. Letra B, responderá por crime de estelionato. Letra C, a hipótese é de crime impossível, artigo 17 do Código Penal. Letra D, responderá pelo delito de furto em sua forma tentada. E aí, hein? Bora lá? A, B, C ou D para esse caso. Bom, vamos lá, hein? Técnica de primeira etapa. Jogue fora a resposta que é absurda, não é isso? Letra A é absurda, não é isso? Teve alguma violência à pessoa, ou grave ameaça, ou redução de capacidade? Eu acho que teve violência à garrafinha de uísque, debaixo do braço, dependendo do estado axilar, não é isso? Bom, nada a ver com o crime de roubo. Jogar fora essa resposta. Letra B, estelionato. No estelionato, o sujeito ele realiza a fraude para que a vítima seja levada a entregar a coisa, não é isto? Então a vítima é iludida. Ele atua iludindo a vítima, não é isto? Ok, aconteceu isso.
Não, não aconteceu isso. E aí, C ou D? Bom, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, resolveu essa matéria por meio do enunciado 567. Confere para mim no seu livro das súmulas, enunciado 567 do STJ, que diz, enquanto você confere aí, ele diz: não vale a tese do crime possível no furto com monitoração eletrônica. Não vale a tese do crime possível no furto com monitoração eletrônica. Enquanto você confere o enunciado, lá na audiência de custódia, não é isso? Seja com o defensor público ou com o advogado constituído, quando começa a audiência, o juiz ele colhe as palavras do custodiado para saber se ele sofreu alguma violência, para já colher dados sobre a prisão, e em seguida dá a palavra ao Ministério Público. Eu começo assim a minha fala. Meritíssimo juiz, cuida-se de regular auto de prisão em flagrante, versando sobre o crime de furto em sua forma tentada. De início, destaca o Ministério Público que não tem aplicação, e olhe bem assim para o defensor público ou para o advogado, não tem aplicação a tese do crime possível, matéria já resolvida pelo STJ. Veja bem, doutor, enunciado 567. O que a defesa fica, então, nesse momento? Inibida, não é isso? Inibida de sustentar, na audiência de custódia, que a prisão seria ilegal pela ausência de crime, teria que ser relaxada em razão do crime possível. Já fala assim, menos uma, né? Em alguns casos eu vejo o advogado riscando assim, riscou, aquilo que ele anotou. Isso não dá para falar mais, já era, ok? Ok, pois bem, então resposta do STJ, não vale nesse caso a tese do crime, impossível. Aproveita e vá para mim agora até o artigo 17 aí, no seu código, e verifica se debaixo do artigo 17, vá para mim até o artigo 17 e veja se logo abaixo se tem assim, vide 567 do STJ. Olha se tem aí, vide 567 do STJ. Tem isso ou não? Então coloca, por favor. Franklin, tem 145, eu não perguntei 145. Eu não perguntei. Eu vou falar agora da 145. Eu perguntei 567. Então coloca para mim, vide 567. STJ. 145 é do STF. Aham! O seu está escrito 567 do STF? Não, eu não acredito. O seu está escrito 567 do STF. 567 do STF? Jesus, faz assim as costas para mim dessa encadenação. Deixa eu ver a quem pertence a encadenação. Vou anotar o nome, já sabe então que não está na minha indicação de códigos, não é isso? Não serve. 567 do STJ. Ok? Olha só o problema. Já pensou se ela estivesse fazendo a segunda etapa da prova, concurso público, com essa encadenação e está assim, 567 do STF? Não, chegou lá, não tem. E aí, é o problema. Então, cuidado aí quando você compra para usar nas provas um material que o professor não recomendou. Fique com o professor, combinado? Fique. Não entendi? O professor já estava comprando, professor, mas ainda bem que eu vim aqui ao curso Prolabore, sendo sua aluna, professor, porque agora eu vou atualizar e vou usar quem? Ridel, ok? Tem 3 correntes, ok? Ok. Tranquilo? Guardou para mim lá então? 567? Agora, vamos falar da 145? Vamos lá. Agora sim, Supremo. 145 Supremo, STF, ok? Vamos lá. Ok. Para explicar a 145, eu preciso relembrar com vocês a matéria de processo penal. Sem jamais querer subtrair as brilhantes aulas de processo penal, apenas para discutir com vocês uma informação. Já estudou prisão em flagrante lá no CPP, no processo penal? Já estudou prisão em flagrante? Lembra disso, dessa matéria? Já, não já? Alguma vez na vida já, professor? Lembra que tem flagrante próprio? Tem flagrante próprio? Tem o impróprio também? Tem o presumido? Tem o presumido? Tem o flagrante esperado? O flagrante preparado ou provocado? Tem também, não tem? Preparado ou provocado. Tem o flagrante forjado, que aliás é uma conduta criminosa, né? Flagrante forjado. E tem o flagrante postergado ou retardado, não é isso? Bom, eu quero apenas relembrar flagrante esperado e o flagrante preparado, fazer a diferença entre eles. Esperado é uma coisa, preparado ou provocado é outra, ok? Flagrante esperado. Vamos imaginar que a autoridade policial obteve uma autorização judicial para interceptação telefônica. Está fazendo a interceptação em tempo real.
Tempo real. Não necessariamente ela vai ser em tempo real, mas nesse caso está em razão da gravidade. Está acompanhando lá em tempo real. E escuta o sujeito que está sendo interceptado falando assim: ah, já estou indo para tal lugar, vou chegar em 2 horas, onde eu vou praticar o crime de roubo, por exemplo, ou furto. Bom, a autoridade, diante dessa informação, rapidamente, ela desloca policiais para o local e fica esperando o início da ação para efetuar a prisão. Combinado? Ora, o que nós temos aí? O flagrante esperado, que é perfeitamente válido. É válido. Ok? Flagrante esperado. Diante da informação, a autoridade vai ao local para efetuar a prisão. Perfeitamente válido. Tranquilo? Segundo caso, flagrante preparado ou provocado. Ok, queridos, no flagrante preparado ou provocado, é a autoridade policial que provoca a ação do sujeito ativo. Provoca a ação do sujeito ativo, visando a realizar a prisão no momento da ação. Mas foi a autoridade que provocou a ação, que preparou aquela ação e se colocou de forma não apenas a impedir a sua ocorrência, mas a efetuar a prisão. Queridos, esse flagrante preparado ou provocado, na verdade, é uma peça teatral. É como se fosse uma peça teatral, que a doutrina passou a chamar de delito de ensaio. Aconteceu um delito de ensaio que foi provocado pela autoridade. Então, nesse caso, nós temos um crime impossível. Então, nós usamos essa expressão, delito de ensaio, quando o caso for de 145 do STF. Portanto, a prisão, se ocorreu, foi ilegal, porque não existiu crime. Nós tivemos um crime impossível, a prisão foi ilegal. Então tem que ser relaxada. Logo, se eu estou lá no plantão da custódia e chega um caso de flagrante preparado ou provocado, eu vou opinar pelo relaxamento da prisão. A prisão foi ilegal e ainda solicitar ao magistrado que faça remessa de cópias à Corregedoria de Polícia para investigar a possível prática de uma infração penal, de uma infração administrativa pelo servidor que preparou ou provocou aquele caso. Pode até dar numa infração penal mais tarde. Ok? Tranquilo? Então, súmula 145 do STF, súmula 145, aqui sim, minha querida, do STF, ok? Esse enunciado trata do crime impossível. Okay? Se você quiser colocar debaixo da 145, se você que foi lá na 145 quiser colocar lá debaixo dela, vide 17 do Código Penal, vai saber que ela existe em razão da fundamentação ser crime impossível.